Bom, agora a gente vai estudar sobre as enfermidades dos vasos, tá ok? E a gente vai começar falando sobre as alterações congênitas, né? Aquela que a criança já nasce com ela, tá ok? Quais que são elas? Fístula arteriovenosa, aneurisma em mora ou fresa, né? Enfermidade de Rendu-Osler-Weber e displasia fibromuscular, tá ok? O que seria uma fístula arteriovenosa? Vai ser quando eu tenho uma comunicação entre artéria e vena, tá ok? Geralmente se dá no cérebro e se essa comunicação se rompe, dá o quê? Hemorragia, tá ok? Aneurisma em fresa ou aneurisma em mora. Geralmente se dá no polígono de Willis, tá ok? E se rompe também, leva ao que é uma hemorragia subaracnoideia. Só para poder relembrar, né, subaracnoideia, onde está? Eu tenho ali do mais lado do meu mais externo, né? Eu tenho a dura madre, a aracnoides e a pia madre. O espaço subaracnoideio vai estar onde? Entre a pia madre e a aracnoides. Certinho? Depois eu tenho a enfermidade de Rendu-Osler-Weber. Tá ok? O que eu tenho? Eu tenho uma telangiectasia, que são ali vasos dilatados, né? Ou formação de vasos anormais, tá ok? Na boca, na pele, no aparato urinário, no aparato respiratório. E se complica, dá o quê? Hemorragia. E displasia fibromuscular. O que vai ser? Vai ser o engrossamento daquelas artérias renais, vertebrais, carotídeas, por uma hiperplasia da túnica média e da túnica íntima. Leva a uma estenose, que é o que? Diminuição ali da luz daquele vaso. Tá ok? Então, percebam que de congênitas nós temos 4, né? Nós temos a fístula arteriovenosa, o aneurisma em fresa, a enfermidade de Rendu-Osler-Weber e a displasia fibromuscular. Só para poder relembrar, a gente tem a túnica adventícia, que vai ser a mais externa, a túnica média e a túnica íntima, que é mais interna, ok? E aí, nós vamos ver as enfermidades propriamente ditas dos vasos, né? E a gente vai ter ali a arterioesclerose. O que é a artério? Não confunde com outros nomes, tá? Essa aqui é arterioesclerose. Ela é um conjunto de enfermidades, né? E ela vai ser o quê? O endurecimento daquelas artérias, tá ok? E aí sim eu posso ter o quê? Eu posso ter a aterosclerose, cuidado, hein? Arteriosclerose de aterosclerose, calcificação da média, ou também conhecida como enfermidade de Monkenberg, e arterioloescleroses. Tá ok? Vamos começar falando sobre a aterosclerose, que vai ser a principal aí que a gente tem que saber muito bem, tá? Que é o quê? O que é a aterosclerose? Vai ser uma enfermidade de mediano e grande calibre, tá ok? Que se dá uma enfermidade não, né? É uma enfermidade que se dá em vasos de mediano e grande calibre, onde a gente vai ter a formação de uma placa de ateroma. O que vai ser essa placa de ateroma? Vai ser uma inflamação crônica mediada por lipoproteína. Quais são os fatores de risco? E aí, os fatores de risco a gente vai ter 2 tipos: os não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que o quê? A pessoa já vai nascer. Predisposição genética, tá ok? Idade, sexo, isso aí é predisposição, não são modificáveis como fatores de risco. Já os modificáveis, eu posso tratar eles como primários ou secundários. Primários vão ser aqueles que eu posso inverter eles, né? Ou seja, pode ser a hipercolesterolêmia. Como que é caracterizada uma hipercolesterolêmia? É quando o colesterol está maior que 200 mg por decilitro. Eu tenho a hipertensão, né, que vai ser o quê? Acima aí de 140/90, que vai levar a dano endotelial, nós vamos ver isso aqui. E se eu tenho um dano no endotélio, né, aquele sítio vai ficar mais fácil chegar lípidos e formar então essa placa. Por isso que é muito importante esse dano endotelial, tá ok? Como primário também eu tenho diabetes e eu tenho o tabaco. Beleza? Então, a gente tem os fatores de risco, modificáveis e não modificáveis. Modificáveis é aqueles que eu não consigo modificar. Os modificáveis eu vou ter eles divididos em primário e secundário. Primário eu tenho quem? Hipercolesterolêmia, eu tenho a hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho tabaco, tá ok? E secundários, sedentarismo, obesidade, estresse, consumo excessivo, né, de hidratos de carbono,
Beleza? O sedentarismo, o que que leva? Um aumento de LDL. É prejudicial. Obesidade. Estresse. Por que que o estresse é ruim? Porque o estresse ele vai aumentar o nível de adrenalina, o que aumenta o quê? Pressão arterial. O que vai levar a dano endotelial, como a gente já viu. Consumo excessivo de carbonos e álcool. Por quê? Porque aumenta o armazenamento de graça. E a homocisteína aumentada, né, no plasma. É fisiológica, eu posso converter, tá ok? O que é essa homocisteína, tá? Essa homocisteína, então, ela vai ser convertida ali pela vitamina B, certo? Em cisteína. Se me falta vitamina B, eu vou acumular muita homocisteína. Aí eu vou oxidar o LDL. E aí, né, eu começo a formar quem? Radicais livres, o que levam a dano celular. Certinho? Também posso ter, né, como aqui um fator de risco modificável secundário, eu posso ter o aumento da proteína reativa, C reativa, né? Que ela vai aumentar o quê? Processos inflamatórios, aumentando radicais livres. Tá ok? Tenho também quem? Síndrome metabólica, combinação de diabetes, hipertensão e obesidade. Beleza? Então lembrando, hein, dano endotelial, só coloquei aqui, ó, dano endotelial vai ser aí fundamental, crucial para poder formar uma placa de ateroma, certinho? Então, o que seria essa placa de ateroma que a gente tanto está falando, né? Ela vai ser uma placa de color amarillo, dentro da túnica íntima, certinho? Que vai fazendo uma força na capa até a luz do vaso. Então ela vai empurrando, imagina que isso aqui é a túnica, ó, aqui dentro a gente tem, empurrando, né, ali para fora, para a luz, né, do vaso. Ela vai ser muito presente na artéria abdominal. Por que na artéria abdominal? Porque o endotélio ali vai ser mais frágil. Na artéria ilíaca primitiva, nas carótidas, nas coronárias e no polígono de Willis. Só vaso bala aí, né? E eu vou ter dois tipos de capa, então. Eu vou ter uma capa fibrosa, que vai ser mais externa, e eu vou ter um núcleo lipídico ou necrótico. Tá ok? Então olha nesse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui, né, nesse centro aqui, centro necrótico que a gente chama, né? Aqui, ó, cristais de colesterol, células espumosas, vai fazer toda a diferença, tá? Porque vai ser células lisas e macrófagos carregados de lípidos, então eles são conhecidos como espumosos, tá ok? Cálcio e proteínas plasmáticas. Eu tenho aqui uma coberta fibrosa, que é o quê? Células musculares lisas e macrófagos, porém não tem lípidos nele, então eles não estão espumosos. Células espumosas também eu encontro ali, e linfocitos, colágenos. Então esse azulzinho aqui, quem que é? Minha túnica íntima. Quem que é esse laranjado? Minha túnica média. Entre a túnica média e a íntima eu tenho aqui duas capas, né? Uma fibrosa e outra é o núcleo de lípido ou necrótico, tá ok? E como que vai se formar as capas, né? Primeiro de tudo, eu vou ter ali uma lesão do endotélio. Então, foi causada por quem? Por todos os fatores que a gente já viu lá. Hipertensão, hipercolesterolemia, tabaco, homocisteína, diabetes, tá ok? Tive uma lesão do endotélio. Chega então quem ali? Plaquetas, monocitos e LDL. Os monocitos eles vão ingressando no tecido e quando eles ingressam a gente sabe que eles formam quem? Se transformam em macrófagos. Mas também conseguiu entrar ali quem? LDL. O macrófago que está lá dentro, né? Ele vai ficar cheio de quê? De LDL, de lípido. E vai então se intoxicar. Formando quem? Células espumosas, que são o quê? Esses macrófagos carregados de lípidos. Depois eu vou ter um aumento de citoquinas inflamatórias que foram liberadas pelo macrófago. Quais? FGF, PDGF e TNF. Mas as plaquetas também vão liberar quem? FGF, PDGF e TNF. O que é o FGF? É um fator de crescimento fibroblástico. O que é o PDGF? É um fator de crescimento derivado de plaqueta. O que é o TNF-alfa? Fator necrótico tumoral. Certinho? E o que eles vão fazer? Eles estimulam o recrutamento de células musculares lisas. E aí, o que eu vou ter? Formação de estrias grassa. Na onde? Na túnica íntima. Ela que vai ser a precursora ali da placa de ateroma. Eu consigo observar isso. Tá? E por último eu tive a formação de uma placa de ateroma. Eu vou pegar um desenho aqui para vocês verem. Um livro. Ó.
tive a minha lesão, eu tenho aqui meu endotélio. Tive a lesão dele. Chega quem? Chega plaqueta, chega monocitos. Certo? Os monocitos, quando eles ingressaram aqui dentro do tecido, o que eles são? Eles vão formar quem? Os macrófagos. Certo? Vai ter ativação desse macrófago. Eu vou recrutar quem? Músculo liso. Certo? Eu tenho as minhas plaquetas aqui ainda. Elas vão liberar o que? Como a gente falou, né? Elas vão liberar aquele FGF, até esqueci. Aqui, ó. Vamos voltar, né? Que é mais fácil aqui, ó. Como eu falei, eu tive a lesão. Lesão do endotélio. O que vai acontecer? Chega plaquetas, monocitos e LDL também. Aqui não está representado LDL não, mas chega LDL também, né? Que está passando ali. Por quê? Porque você já tem aquela predisposição, né? Monocitos ingressam e se transformam em macrófagos. Lembrando que o LDL também está entrando. O macrófago fica cheio de lípidos, por quê? Aqui, ó. O macrófago vai ficar cheio de lípidos e vai se intoxicar, formando então o que são quem? As células espumosas. Eles vão liberar quem? Citoquinas. Eles e as plaquetas, né? Liberam citoquinas. Que vai ser quem? FGF, PDGF e TNF-alfa. Certo? Para poder estimular o recrutamento de quem? De células musculares lisas. As células musculares lisas aqui, ó, que foram, né, que estão chegando. Certo? Depois a gente tem a formação de estria grassa na túnica íntima. E por último, a formação aqui, né, de uma placa de ateroma. Certinho? Onde a gente consegue perceber o quê? O núcleo, né? Aqui, ó. O centro necrótico, né, que vai ser esse núcleo, o núcleo lipídico, né? Aqui a gente consegue perceber também quem? Uma capa fibrosa, que seria esse azulzinho aqui. Certo? É isso que a gente precisa saber por enquanto. Então, quais as complicações que pode se dar uma placa de ateroma? Eu posso ter a pneumotecnia trútea, né, que vai ser o quê? TR de tromboses, eu posso ter então tromboses, eu posso ter ulceração, eu posso ter calcificação, hemorragia e aneurisma. Tudo isso aqui, né, todas as complicações de tromboses, ulceração, calcificação, hemorragia e aneurisma, pode levar a gente ao quê? A um infarto do miocárdio, a uma gangrena das pernas, a um infarto cerebral, a um aneurisma da aorta, tá? São tudo complicações que podem se dar aí. E a placa de ateroma ela pode ser de dois tipos. Eu posso ter ela sendo vulnerável ou estável. Quando que ela é vulnerável? Ela vai ter uma coberta fibrosa muito delgada. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho minha placa, né? Olha a minha coberta fibrosa delgada demais, fininha demais. E a estável é o quê? Essa coberta aqui ela já é bem grossa. Por quê? Porque ela tem muito colágeno que garantiza o quê? A resistência. Certinho? E aí eu posso classificar essas lesões, né, ateroscleróticas de 6 tipos, perdão. O tipo 1 é quando eu tenho uma lesão inicial, tá ok? Onde eu tenho somente o quê? Macrófagos espumosos. Depois eu tenho o do tipo 2, que vai ser o quê? Eu vou ter estrias grassas sem lípidos intracelulares. Depois do tipo 3, estria grassa com lípidos extracelulares, perdão, tá? Falei errado. Lesão do tipo 1 é uma lesão inicial onde eu tenho macrófagos, o quê? Espumosos. Lesão do tipo 2, eu vou ter estria grassa, porém sem lípidos extracelulares. Tipo 3, eu tenho estria grassa, porém com lípidos extracelulares. Do tipo 4, vai ser uma placa de ateroma sem cápsula fibrosa. Do tipo 5, placa de ateroma com cápsula fibrosa. As cápsulas fibrosas aqui, ó. E tipo 6 é uma placa já bem complicada. Ou seja, ela tem tudo, né? Ela tem lípidos extracelulares, ela tem cápsula fibrosa, tá ok? E ela já tá bem desarrochada aí. Certinho? Depois a gente vai ter a calcificação. Então a gente já viu, né? O quê? Aqui, ó. Aqui, ó. De arterioscleroses, a gente já viu ateroscleroses, agora a gente vai ver calcificação da média, ou também conhecida como enfermidade de Monkenberg, tá ok? Calcificação da média, ou enfermidade de Monkenberg, não afeta o calibre do vaso. O calibre do vaso, ele se permanece igual. O que vai acontecer? É quando eu tenho uma
desregulação no ingresso de cálcio. E aí eu vou começar a acumular cálcio aqui aonde? Na túnica média. Beleza? Por isso que chama calcificação da túnica média. Não tem muita importância clínica, tá ok? E arterioloescleroses. A gente já viu ateroscleroses, calcificação da túnica média, agora arterioloescleroses, tá ok? Vai se dar onde? Nas arteríolas. Eu vou ter de dois tipos, eu vou ter hialina e eu vou ter hiperplásica. A hialina é quando ela está relacionada com uma hipertensão benigna e diabetes. Cuidado com essa hipertensão benigna. Quando a gente fala de hipertensão benigna, a pessoa está com, entre aspas, hipertensão. Mas é aquela hipertensão mais baixa, né? 140/90 ali. Beleza? Eu tenho alteração no endotélio que permite a passagem de proteínas até a túnica íntima, diminuindo assim, então, a luz do vaso. Tá ok? Por quê? Porque eu tive uma alteração no endotélio que permitiu a passagem de proteínas até a túnica íntima. Entrou. Ficou entre a túnica íntima e a túnica média. Porque ele vai diminuir um pouquinho a luz do meu vaso. Ok? Hiperplásica, relacionada com a hipertensão maligna. Já é aquela o quê? Bem alta, né? 200/120, por aí. Tá? É igual ao anterior. Mas a infiltração é mais grave. Então eu também tenho uma alteração do endotélio, onde ingresso mais líquido ali, para mais proteínas, certinho? O que vai diminuir a luz daquele vaso, só que ela é mais grave. Tá ok? Lembrar que a arteríola é responsável pela resistência periférica total, por isso que então que aumenta cada vez mais a pressão arterial. Certinho? Então a gente viu tudo que era de arterioescleroses, que é o quê? São três, né? Ateroscleroses, calcificação da túnica média e arterioloescleroses. Agora nós vamos ver sobre vasculites. O que são vasculites? São processos inflamatórios dos vasos que se dá principalmente nas artérias. E aí a gente pode ter elas podem ser, né, essas vasculites, elas podem ser classificadas. Então, ok? Nós vamos ver até dois tipos de classificação. Uma que o livro usa, que vai ser bem útil para a gente poder pensar, e uma que a cátedra usa também. Ok? Vamos lá. Elas podem ser divididas como primárias ou secundárias, certinho? Ou de acordo com o que? O tamanho dos vasos, tá? Primárias e secundárias, né? Qual que é a diferença de primária para secundária? Primária, não se conhece tão certo a etiologia, então a gente vai classificar em relação à morfologia, tá ok? As secundárias é quando não se conhece a etiologia. Então, de primária, de acordo com a morfologia dela, ela pode ser o quê? Necrosante, ela pode ser trombosante ou ela pode ser granulomatosa, certinho? De necrosante, a gente vai ter o quê? Vai formar necroses. De trombosantes vai formar trombos. E de granulomatosas vai formar o quê? Granulomas. Certinho? Quais que a gente tem em relação às formas de necroses? Que formam necroses, né? A gente vai ter a PAN, que vai ser a poliarterites nodosa. A gente vai ter a poliarterites microscópica. E a gente vai ter a enfermidade de Kawasaki. Todas elas levam ao quê? Necroses. Depois de trombosantes, a gente vai ter a enfermidade de Buerger. E por último, as granulomatosas, né, que formam granulomas, a gente vai ter a granulomatosa de Wegener, a gente vai ter a granulomatosa da temporal, a granulomatosa de Takayasu, e de Takayasu, né, no caso, e a síndrome de Church-Strauss, certinho? Como que a cátedra gosta de dividir isso daí? Bom, a cátedra vai gostar de dividir em vasculite de grandes vasos, vasculite de medianos vasos e vasculite de pequenos vasos. A gente vai ter uma mnemotécnica para poder ajudar isso aí. Qual que é a mnemotécnica de grandes vasos? Tetas grandes. Quem que está involucrado aqui em tetas grandes? T de temporal. A temporal está em quem? Está numa granulomatosa, certo? Granulomatosa de temporal. E a gente tem a de Takayasu, que também é o que? Uma granulomatosa de Takayasu. Grandes aqui é para você lembrar que é grande. Já lembra de cara aí também, ó, se a granulomatosa vai ter uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, certinho? Depois a gente vai ter quem? Vasculites de medianos vasos. Qual que é a mnemotécnica? Buerger vai em sua Kawasaki e compra meio pan, ou meio quilo de pan, tanto faz, tá ok? Bom, Buerger, quem que é Buerger? A gente sabe que é a única que forma trombose, né? Então vai ser o quê? Trombosante, vai ser enfermidade de Wegener. Depois vai em sua, não tem nada, tá? Kawasaki, a gente sabe que é o quê? Necrosante, não é? É a enfermidade de Kawasaki. Formam necroses. E compra médio, é para quê? Para você lembrar que é de medianos vasos.
compra meio quilo de PAN. PAN é o quê? Também é uma necrosante. É o quê? Poliarterites nodosa. Certinho? Então a gente já viu de grandes vasos, medianos vasos. Agora a gente vai ver de quem? A gente vai ver de pequenos vasos. Wegener é PM do CS. Tá ok? Wegener é uma granulomatosa, né, de Wegener ali. PM, a gente sabe que o que? É uma necrosante, né? No caso ali é quem? É a poliarterites microscópica. E CS é o que? Vai ser uma granulomatosa, que é a síndrome de Church-Strauss. Certinho? Já para colocar na cabeça aí, ó, Wegener, a gente vai ter relacionado com Seanca e a poliarterites microscópica e a enfermidade de Church-Strauss vai ser de Peanca. Certinho?